Olá, bem-vindos a mais um podcast nessas semanas de preparação, nas últimas semanas de preparação para o Enem. Estamos chegando aí no segundo dia de prova, nas provas de Ciências da Natureza e Matemática. Estamos aqui hoje com duas feras da matemática, o professor Joel, professor Felipão, e eles vão conversar, obviamente, sobre essa disciplina que, segundo eles, é a mais importante do Enem. É verdade ou não é? Os de redação vão dizer que é a redação, então, mas juntamente com redação, né? Não vamos deixar, é a prova senão os com... professores de redação vão brigar com a É a gente, prova né? com mais questões, a prova, né? Mas é uma área que é destinada somente à nossa disciplina, né? Nosso aluno vai encarar 45 questões de matemática, mas a gente tem uma vantagem, né, Felipão? Nós somos a única disciplina que conseguimos ultrapassar a barreira dos 1.000 pontos. Exatamente, né? A gente tem essa vantagem, por isso que a gente se considera importante, porque as outras disciplinas do ensino médio se dividem em outras áreas de conhecimento e matemática ficou pura e exclusiva com 45 itens, que devido à proficiência e tudo, pode passar de 1.000 pontos e todo ano é a maior nota das provas objetivas. Aí, tirando redação, a maior nota das provas objetivas sempre será matemática devido à proficiência. Isso é importante. Tá, mas antes de começar a falar de Enem, vamos voltar um pouquinho lá na infância, na juventude de vocês. Por que matemática? O que deu? Que trauma vocês sofreram na vida que levou vocês a escolherem matemática? Não, isso, vocês acordaram um dia e pensaram, eu vou fazer matemática. Vai ser isso. Não, eu vou falar por mim então, né? Eu sempre me identifiquei com a disciplina, tá? Eu fui um aluno que sempre tive facilidade com a disciplina e claramente também pelo fato de eu ter tido bons professores de matemática. Embora eu fiz toda a minha escola fundamental e média em escola pública, né, com toda a defasagem que a gente tem na estrutura do ensino público, e era uma escola rural ainda, que era mais difícil. Mas eu sempre tive bons professores de matemática e professores que sempre nos incentivavam na sala de aula, né? Nos cativavam. Eu achava a disciplina muito bela e por ter facilidade com a disciplina, eu fui me identificando isso. Até que chegou um ponto que quando eu fui fazer cursinho, né? Aí eu tive melhores professores de matemática ainda, que foi onde eu consegui ver assuntos que a gente não tinha visto na escola. E no cursinho, esses professores me cativaram, né? E aí chegou um momento que eu disse, tá aí, eu quero ser que nem esse cara. Eu quero chegar um dia, subir no palco, sem nenhuma anotação e sair destrinchando o conteúdo de matemática. E aí, por esse motivo, eu resolvi encarar o O fato curso. de ser uma disciplina difícil e tu conseguir tornar fácil é um dos fatores de querer fazer? O que acontece, né, Matheus? Pensando lá na minha infância, como eu falei para ti, eu vim de uma escola rural. A dificuldade era imensa, tá? Chegar na sala de aula por outros fatores. E aí, por tudo que eu passei, por toda a escola, os anos letivos e os professores, eu só consegui uma formação porque eu tinha um professor, e claro, não somente de matemática, que se disponibilizou a ir a uma escola rural para ensinar. Sim. Então, tudo que a gente sabe, a gente agradece aos professores, mas na minha situação, cara, se eu não tivesse um professor que saísse da cidade para ir para uma escola rural para ensinar, não seria nada. Então, eu acho que a profissão professor, para mim, veio em forma de gratidão. Agradecer aqueles professores naquela situação, naqueles anos, né, que puderam se disponibilizar em ajudar. E hoje o meu papel é esse, né? Eu me formei professor para ajudar os nossos alunos a alcançar os sonhos, né? Realizar os sonhos dele. A gente já realizou inúmeros e estamos mais um ano aí batalhando para realizar mais sonhos dessa galera aí que quer entrar na universidade. Bem, que história bonita. Show de Tu tem bola. uma história bonita assim? Acabou comigo. Vai, inventa. Deu problema. Conta uma história bonita aí. Eu nem posso mentir sobre a minha história do porquê da matemática, porque já contei algumas vezes em sala de aula, nas turmas aqui do Michigan, Rio Grande também. Eu já roteirizei essa história para contar em sala de aula, porque eu estava no terceirão do ensino médio, ia fazer vestibular da FURG de 2003, e na época a gente não se inscrevia na internet, a gente precisava ter uma ficha de inscrição preenchida à mão. A FURG lá, tu comprava uma revista, dentro da revista vinha um formulário de inscrição, junto um código de barras para tu pagar esse boleto em banco ou lotérica. Eu lembro que eu preenchi todos os dados pessoais
e no último dia de inscrição eu precisava preencher o curso. E na revista da FURG viam todos os cursos e o seu código. E tu tinha que colocar o código vigente daquele curso na ficha de inscrição para tu levar para a universidade para dar início à matrícula da inscrição do vestibular. E eu preenchi tudo e estava numa dúvida cruel: física ou matemática? Eram as minhas duas, e eu falo isso em aula, né? Duas paixões, onde depois eu descobri que uma era só uma paixão e a outra era um amor. Mas em dúvida. Eu me lembro de estar na última aula da manhã na escola, era uma sexta-feira, já era calor, porque o vestibular na época era dezembro, e pensando, a professora dando aula lá na frente, eu não estava preocupado com a aula, eu estava pensando em o que eu ia escolher para o meu futuro. Eu conto essa história em aula, quando a gente fala um pouquinho sobre análise combinatória, que é contar possibilidades. A gente fala do acaso, da teoria do caos, e eu digo para eles que ao 12h15, se eu não tivesse escrito 102, que é o código do curso de matemática, talvez naquele momento, 20 e tantos anos depois, eu não estaria na frente deles. Como hoje, eu estou na frente de vocês e estou aqui junto com vocês, contando essa história, porque naquela determinada data, naquele 12h15, eu coloquei 102 e escrevi para matemática. Saí da aula, paguei aquele valor, eu me lembro que no Banco do Brasil era caríssimo a inscrição da FURG, era um sacrifício poder fazer uma inscrição, não tinha nenhum tipo de auxílio, e fiz o meu vestibular e passei para matemática, né? 2 anos depois acabei ainda cursando física, então ainda consegui consumir essa outra paixão que é a física, mas depois dos 2 cursos a matemática realmente tornou o verdadeiro amor, né? E eu me demorei muito para me entender como professor. Eu demorei bastante, mesmo depois de formado, eu achava estranho quando alguém me chamava de professor. Eu tinha essa dificuldade de me enxergar como professor, porque em primeiro lugar a paixão que eu tinha pela matemática era a matemática. Eu gostava de estudar, eu gostava de pesquisar, gostava de resolver listas de exercícios, gostava de fazer tudo que tem a matemática, menos dar aula. Não é nem que eu não gostasse, mas eu não estava fazendo aquilo para dar aula, eu estava fazendo aquilo para aprender matemática. E eu tive um grande professor, que eu queria deixar registrado aqui, o professor Andreoli, lá da FURG em Rio Grande. Faleceu, já virou nome de escola lá em Rio Grande. E ele me ensinou um pouco a ser professor de matemática. Ele foi o primeiro professor na universidade que disse: vocês vão treinar um quadro de professor na sala de aula. Ensinando na faculdade, no penúltimo, último ano de faculdade. E eu me lembro que pela primeira vez eu me senti escrevendo no quadro como um professor. Falando para os alunos como um professor, ainda antes dos estágios, aqueles obrigatórios, né? E aquilo mexeu um pouco comigo, eu disse, bom, realmente, aquilo ali vai fazer toda a diferença para quando eu me ver como professor. Mas eu admito que demorei muito para me entender como professor de matemática. Até porque antes, mais formado em matemática, eu dei muitas aulas de física. Então demorou mais ainda para me ver como professor de matemática. Mas tu vê que, através de um acaso, de um dia ter escolhido aquele código, e eu tinha ainda uma terceira opção, que era engenharia, que estava um pouco atrás, porque quem gosta de física e matemática pensa o quê, né? Fazer engenharia pensando em dinheiro, pensando em uma melhor posição social, mas realmente a sala de aula era o meu destino, independente da carreira que eu fosse seguir, né? Então a matemática, ela virou essa escolha depois do acaso. Muito legal. Bonita a história também. Não, claro que é bom. Tá, mas por que vocês acham que hoje talvez mais do que antes, porque hoje a gente tem mais coisas que nos tiram a atenção, coisas que duelam pela atenção dos alunos, sejam um dispositivo móvel, uma rede social, enfim. Por que vocês ainda acham que os alunos têm tanta dificuldade em matemática? E o que é possível fazer para vencer esse trauma? Porque muita gente chega aqui no cursinho, depois do ensino fundamental, depois do ensino médio, praticamente traumatizados. É difícil a pessoa chegar aqui como vocês me dizem hoje que sempre gostaram de matemática, que sempre foram bem. É difícil tu encontrar um aluno que goste. E isso a gente encontra um reflexo até depois, falando de cursos, que hoje em dia são poucas as pessoas que querem cursos de licenciatura, que querem fazer matemática, querem fazer geografia, querem fazer português. Então talvez esse seja um problema que lá na frente a gente vai encarar mais ainda. Então por que vocês acreditam que tem tanta essa resistência, esse medo à matemática? E o que é possível fazer para vencer esse trauma? Olha, Matheus, eu acho que é uma série de variáveis, não tem, eu acho, um ponto, né, uma situação que acarrete uma parte dos nossos alunos terem a dificuldade, né? Acho que tem vários fatores, né? Um deles pode ser
pelo currículo, né? Desde do ensino fundamental, daqui a pouco não teve uma boa experiência, né? E aí eu vou focar na escola pública, né? Porque nas escolas particulares a gente tem uma estrutura maior, a gente tem os professores presentes, né, dia a dia, e já na escola pública, lamentavelmente, isso nem sempre é possível, né? Então, pode acontecer de tu não ter tido um professor de matemática num determinado ano, e aí tu avança para um segundo ano e aquela base de matemática que tu terias que ter visto no ano anterior, tu não viu, e quando tu passa para o próximo ano, a coisa complica, né? Então tem uma série de coisas. Um desses pontos poderia ser isso, tá? De acordo com o teu currículo, tá? Com a tua história, com a tua trajetória na tua vida escolar, né? Outros pode ser o próprio professor também. Daqui a pouco tu não pegou um professor legal ou tu não te identificou com o professor, tá? Só que essa nossa geração, ao mesmo tempo, o que eu vejo, né? O fato de a gente ter o recurso, né? Ele nos traz coisas muito prontas, tá? Isso pode ser também um problema, né? Se nosso aluno não saber mensurar isso, né? Eu lembro que na nossa época, minha e do Filipão, né? Era muito difícil tu acessar as informações. Tu não tinha uma internet. Na minha época não tinha internet. Eram livros, né? Basicamente livros. Era livros e se tu achasse um ou dois livros, era aquilo ali, tá? Então fazia com que tu corresse atrás mais, né? Pelas dificuldades, tu começava a estudar mais, tu ia correndo atrás dessas informações para poder suprir a tua necessidade. Hoje o fato de ter tudo muito pronto, muito rápido, isso acelera o processo demais e às vezes o aluno não é um aluno crítico, um aluno que vai questionar, por que isso aqui é assim, né? Às vezes o aluno só quer saber a resposta, né? E isso pode ser um outro fator que torna a dificuldade muito grande. Ter as coisas prontas demais faz com que tu estude menos, que tu pesquise menos, que tu vá a fundo, tu vá pesquisar. Eu acho que falta isso, né? O aluno ser mais pesquisador, ser um aluno mais questionador do porquê das coisas. E isso a gente vê nas escolas. Eu tenho alunos, trabalho com ensino médio, por exemplo, de primeiro ano, que a gente vê uma dificuldade imensa, e nem é de escola pública. Mas por quê? Porque eles querem as coisas muito prontas, eles não querem entender o processo, né? Do porquê que tu está chegando ali. Eles querem saber a resposta. E não é isso que a gente está interessado, né? Quando a gente ensina a matemática, a gente está interessado em construir, né, o conteúdo, a teoria e aplicar aquela teoria nos exercícios. Então, acho que esse é um outro fator. Eu acho que o Joel está completamente certo no que ele falou. Eu costumo também discutir, fazer problematização dessa ideia sobre o quão difícil é o aluno aprender matemática, baseado numa analogia simples do que a gente costuma dizer do que não gosta ou tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, ao querer provar uma comida diferente que não tem um aspecto bonito, ou já disseram para a pessoa que aquilo não é gostoso, ela tende a ter medo, a não ter vontade de provar, ou dizer que não gosta sem nunca ter provado. A gente tem medo do escuro porque a gente não sabe o que acontece, a gente tem medo do bicho-papão porque a gente sabe que ele pode fazer mal. E eu acho que o Joel tocou num ponto importante, que é a apresentação da matemática para uma criança em ensino regular, principalmente escola pública. O quão faz falta um especialista, um matemático, que dê o primeiro contato da matemática nas escolas públicas. A gente não vai entrar aqui para tentar resolver o problema do Brasil de educação, mas o que é fato é que hoje o primeiro contato do estudante com a matemática vem através da pedagoga, professora, das séries iniciais, que já traz do estigma dela que ela não gosta de matemática. Então, muitas vezes, ela ter que ensinar algo que ela não gosta não vai ser aproveitável, certo? E nós temos ótimas professoras de séries iniciais, nós temos cursos de graduação em pedagogia maravilhosos, mas quando lida com um técnico que é a matemática, é um pouco mais cuidadoso na hora de tratar. Então, acredita que sim, ter um contato com um especialista desde as séries iniciais, para tu tomar gosto e entender aquilo que tu não vai adorar, amar como nós gostamos e viramos professores de matemática, mas que vai ser satisfatório, que é simplesmente mais um conteúdo, é mais uma matéria, é mais uma aprendizagem, né? Mas que tem esse contato direto. E eu acho que faz falta exatamente esse ponto.
E quando nós recebemos alunos no ensino médio, como o Joel também sou professor de ensino médio, muitos daqueles alunos nunca tiveram contato de verdade com a matemática. E como a base é importante para tudo, por isso que se chama base, a gente precisa recuperar esse aluno da base para tentar mostrar algo no ensino médio. E aqui a gente tem esse desafio no curso em 1 ano. No pré-vestibular nós temos 1 ano para fazer isso. Um ano letivo de 9 meses. Na escola tu tem os 3 anos do ensino médio, mas no pré-vestibular ainda é um desafio maior. Inclusive, quando a gente monta as nossas aulas aqui no Michigan, a gente pensa nisso. A gente acaba aprendendo muitos conteúdos de ensino fundamental, que na verdade fariam base do que eles já deveriam chegar sabendo. Quando eu não me engano, o Joel trabalha potenciação e radiação no livro do extensivo, eu tenho que trabalhar operações com frações no livro do extensivo, porque a gente já está pensando nesse aluno que vai ter uma dificuldade, nós fazemos a nossa semana de nivelamento já justamente para apresentá-los. E é o que eu digo para eles no primeiro dia de aula. Tu pode odiar a matemática, mas primeiro deixa ser apresentado a ela. Deixa nós apresentarmos a disciplina para vocês. Depois, no fim do ano, tu realmente dizer, realmente, matemática eu não gosto. Mas tu conseguiu aproveitar porque tu precisa, pelo menos tu fez um trabalho bem feito. Então, faz falta o contato na primeira infância com a matemática, com um especialista que sabe tratar a matemática como ela tem que ser tratada. Acho que esse ponto é bem importante, foi basicamente o que o Joel explicou. Eu acho que o detalhe também, né, Felipe, Matheus, que o nosso aluno, em geral, ele não vê, às vezes, né, que a matemática, quando tu aprende um assunto, né, um conteúdo de matemática, que geralmente o aluno da escola, né, a gente pode falar isso porque a gente já foi aluno também, né? A gente estuda o assunto X, porque a gente sabe que aquele assunto X vai ser cobrado na prova. Vai cair na prova. Vai cair na prova. Aí passou a prova, aquele assunto X... Morreu. E na matemática não dá para fazer isso, né? Porque um aluno, um conteúdo, né? Ele é sequência para o próximo, né? Como o Felipe disse, quando a gente chega lá no ensino médio, que a gente vai trabalhar, sei lá, função de primeiro grau, função do segundo grau, se o aluno esqueceu o que é uma equação de primeiro grau, o que é uma equação de segundo grau, que para se resolver as raízes de uma equação de segundo grau tem que fazer, por exemplo, a fórmula de Bhaskara que ele aprendeu lá no fundamental, ele não vai. Então, uma outra dificuldade que a gente lida diariamente é justamente isso, é que o aluno estuda para a prova, ele não estuda para a vida, ele não se prepara por um processo seletivo que ele vai encarar futuramente na escola. Ele não está ainda, vamos dizer assim, com uma maturidade nesse ponto. Aí quando chega o aluno aqui no cursinho, ele já tem essa maturidade, ele já sabe por que ele está aqui, porque ele quer resgatar todos os conteúdos, porque ele tem um processo seletivo lá na frente. E esse processo seletivo vai depender de dominar toda aquela base que ele estudou, que a gente resgata no início do nosso curso, para que a gente possa gradativamente seguir dando sequência nos conteúdos que vem logo ali no segundo semestre, né? Tanto que a gente faz um primeiro semestre basicamente com uma retomada de assuntos base, que a gente chama, né, a matemática básica, né? A matemática básica é só as 4 operações. Não é isso. A matemática básica, dentro da minha visão, são os conteúdos que tu viu até o 9º ano. Tu tem que dominar bem os assuntos até o 9º ano para que quando tu chega nos assuntos do ensino médio, tu não tenha mais dificuldade nenhuma. A gente estava falando em off aqui agora sobre os logaritmos, né? E para tu que está em casa, que toda vez que a gente fala logaritmo chega a dar uma dor na espinha dorsal, tu tem que entender que logaritmo não é difícil. Tu não gostas ou não entendesse ou não aprendesse logaritmo, por quê? O Joel vai concordar comigo. Tu esqueceu as regras de potenciação. Tu esqueceu as regras de radiação. E o pior, tu esqueceu fatorar números primos. Tu esqueceu que 32 é 2 elevado a 5. Que tu fatora o 32 por 2 5 vezes. E que quando tu aprende esse pré-requisito, tu vai descobrir que o logaritmo é a coisa mais gostosa do mundo. Certo? Então, de novo, o que a gente não gosta é porque a gente não conhece ainda. A gente não aprendeu ainda. Então, os pré-requisitos... eles facilitam toda a ideia da sequência da matemática. É o que a tua professora da infância dizia, a matemática é acumulativa. A matéria da prova anterior cai na próxima prova, cai, mas de forma indireta, mas cai. Né? A gente estava estudando logaritmos e tu tem que saber o que foi ensinado no início do ano. E se tu estudar só para a prova, se a gente estudar só para a prova, a gente só tem o conhecimento para a prova.
certo? Então a gente estuda para ter um acumulativo de conhecimento, para saber agregar nas outras coisas. A matemática, eu acho que ela foge um pouco das outras áreas das ciências em termos disso. A acumulação, ela é direta, tu tem que saber o encaixe de uma peça para encaixar na outra peça diretamente, senão vai dar problema. Na hora que tiver uma seção ali, tu não vai ter a construção correta, né? Então esse ponto é muito importante. Bom, e agora falando de Enem, é possível dizer que o Enem, que a prova de matemática do Enem tem um perfil? Se ela tem características que tu pode bater o olho e dizer, esse aqui é perfil do Enem. E se sim, se tem esse perfil, o que vocês estão esperando para 2025? Vai se manter esse perfil? Vai ter uma mudança? A gente sabe que o Enem de tempos em tempos, ele dá uma mudada, ele dá uma diversificada. E eu quero saber de você se existe o perfil e se em 2025 esse perfil da matemática se mantém ou se altera. Eu acho que... Eu não posso falar, a gente não pode comentar as outras provas, a gente não pode ser enfático com outras provas, mas a matemática, ela mantém um estilo de prova e ela mantém critérios de prova bem marcados todo ano. Tá? A gente costuma dizer que a prova do Enem é uma prova governamental, que ela funciona de acordo com o governo federal regente, mas passam-se os governos, nós tivemos nos últimos 10 anos pelo menos 4 presidentes diferentes, que tem ministros da educação diferentes, que tem diretores do INEP diferentes, mas a matemática, talvez por ser uma ciência exata, ela mantém um padrão de prova. Claro que, até queria ouvir o Joel por curiosidade, se a gente pegar uma prova de matemática de 2009, que foi o primeiro ano, ela vai estar diferente como as questões são cobradas para 2024, que foi o último ano. Mas em termos de critérios, em termos de cobrança, ela sempre vai se manter o mesmo padrão. O que eu espero sempre em prova? Espero que tenha questão de escala, espero que tenha questão de probabilidade. São quase certezas que daria até para fazer uma aposta. Que vai cair, porque todo ano cai. Essa varredura de questões todos os anos marcam bem que nós vamos ter a questão de logaritmos, que vai estar lá todo ano. Tá? Nós vamos ter a questão de análise combinatória, que vai estar lá todo ano. E quando não tiver análise combinatória pura, ela vai estar misturada com a própria probabilidade. Tá? Nós vamos ter as próprias partes da geometria, que talvez o Joel seja muito mais especialista para ele comentar, que estão lá, a gente sabe o que vai cair. Inclusive foi tema do aulão, o Joel falou sobre a parte da geometria, e eu mostrei o raio-x do Enem, realmente do que mais cai, certo? Então, dá para ter certeza, pelo menos de 40 das 45 questões, né? Aí, ano sim, ano não, alguns conteúdos vêm, outros não vêm, né? Acho que matrizes é um exemplo, a própria trigonometria é outro, a trigonometria é mais uma auxiliar da geometria, né? O que eu acho que mudou ao longo desses anos da prova é exatamente como esse conteúdo é cobrado no item. Eu estava olhando uma questão, por exemplo, de 2008, de matemática financeira, que hoje, com certeza, ela não tem a cara do Enem de 2024. Mas isso é uma evolução. Os próprios especialistas do INEP, que criaram toda a ideia do Enem, eles vão evoluindo e fazendo com que a prova seja cada vez mais marcada no que eles pautam, né? E a gente vai estudando para saber cada vez mais como é essa prova. Mas o que eu ouço dizer, que os colegas das humanas que vão passar por aqui, que passaram por aqui no nosso podcast, vão saber falar melhor do que eu, mas que a Era Vargas é isso, e a República é aquilo, e o Emmanuel Kant falou alguma coisa, o Rousseau falou outra. Sei lá. Sei como é que funciona a prova de humanas, mas com certeza a matemática é muito marcadinho todo ano, né? Não, perfeito. Como o Felipão já disse, né? Tem vários assuntos que são assuntos a carta marcada, né? A gente sabe que esse assunto vai vir porque vem todo ano, tá? Por exemplo, questão de funções, questões, né? Vamos botar no plural, né? Questões de funções, né? O aluno vai ter certeza que ele vai ter questões de função de primeiro grau, seja para encontrar uma lei, né, através de um texto, seja para avaliar um gráfico, né, e vai ter função de segundo grau, função quadrática, parábola, todos os anos tem. Tá? É raro a gente não ter. Então, são assuntos tópicos. Né? Como o Felipão mostrou lá no aulão, né, o raio-x do Enem já nos diz isso. Né? Ele pontuou lá os tópicos que mais caem no Enem desde a edição de 2009 até agora, que são muitas questões. Tá? E a gente vê lá que está no topo lá, proporcionalidade,
Regra de 3, o aluno pode usar em vários tópicos da matemática para sair de uma questão, não necessariamente ele precisa dominar o conteúdo, mas ele pode usar a regra de 3 como uma base para desenvolver. Na função afim, né? Na função afim. As funções de primeiro grau, se o aluno se apertar, ele pode fazer uma regra de 3. Porque é muito comum lá, ele te dá pontos do gráfico, ele quer uma previsão mais à frente ou mais atrás, uma regra de 3 resolve isso. Outro assunto aí dentro da geometria, que é um assunto que está presente todos os anos, né? E é a geometria plana e a geometria espacial, que a gente tem várias questões, né? Eu sempre bato muito nessa tecla em sala de aula, né, quando a gente estuda a geometria espacial, para que o nosso aluno ele dê uma atenção maior, principalmente a parte de volumes, né, porque está sempre presente na prova do Enem, né? E os sólidos que a gente estuda na sala de aula, né, 2 deles eu sempre pontuo mais, né, porque vem sempre, todos os anos, né, que é prismas e cilindros. O paralelepípedo, ele praticamente está presente em toda a prova. Então, a gente vem apresentando isso para o nosso aluno, né? Desde o início do ano, quando a gente apresenta para ele como que a prova do Enem funciona, né? Quais são os padrões de questões, por isso é muito importante também o aluno fazer edições anteriores, porque a gente vê questões no mesmo modelo, no mesmo formato, só escrito um pouquinho diferente, mas pegando a mesma ideia, o mesmo raciocínio para poder desenvolver. E isso a gente faz, né? Tanto que temos o nosso material preparado com inúmeras questões de Enems anteriores, onde o aluno vai enxergando isso que a gente vai falando. Então a gente não fala simplesmente na teoria, né? A gente mostra na prática, nas questões, ao desenvolver do ano letivo, como que essas questões têm aparecido, como que esses assuntos têm sido cobrados na prova do Enem, para que o aluno, né, o nosso aluno, ele se sinta mais confiante e tranquilo, que ele não vai encontrar nada na prova de matemática e que seja surpresa. Sim. Tu falou agora há pouco que dá para algumas questões dá para resolver fazendo uma regrinha de 3, e tem muita gente, tem alunos que acreditam que dá para resolver 80% da prova só fazendo regra de 3. E isso é um dos erros mais comuns que os alunos fazem, acreditar que regra de 3 resolve tudo. Eu queria saber de vocês o que vocês acreditam que sejam os erros mais comuns dos alunos na prova de matemática do Enem, além da regrinha de 3 milagrosa. Tia, eu vou te dizer que, na verdade, o erro na prova é uma coisa específica, pessoal do aluno. O erro está na preparação do ano. Como o aluno se prepara para a prova, como o Joel comentou agora, quão importante é fazer provas anteriores para entender como é que são cobrados todos os anos as mesmas questões. Se a gente falar de um aluno que não é o nosso aluno, aquele aluno que não está preparado, aquele aluno que se inscreveu no Enem porque ele ganhou gratuidade, porque talvez ele receba um valor extra para poder fazer a prova do Enem, e ele foi lá só para fazer a prova, o erro comum que ele tem, por exemplo, é não ler o comando da questão. Falando especificamente da prova, né, como tu comentaste, nem vamos entrar mais nesse ponto de preparação, mas tu não lê o comando da questão, tu não sublinhar, destacar as verbalizações mais importantes do que o item está te pedindo, porque o raio-x do Enem mostra que não é 80% razão e proporção, mas é 20%. E tu vai conseguir fazer ali entre 9 e 10 questões, alguma regra de 3, que talvez dê certo ou que talvez tu caia num distrator e marque a resposta errada porque tu só achou uma alternativa qualquer que bateu com o teu cálculo, né? Mas com certeza o erro mais comum do aluno é ele não saber ler. Inclusive é uma correlação que existe entre a matemática e a linguagem. O quão importante é o aluno que precisa saber ler o texto da questão do Enem. E como o Joel comentou, é por isso que no livro do Michigan nós temos várias questões que englobam Enems anteriores, com textos grandes. Uma coisa que eu tenho insistido em sala de aula, e eles têm cada vez mais vibrado com isso, por uma questão de zoeira, eu peço para o aluno ler o exercício na aula. Pego aquele aluno ponteiro, se tu vai ler esse exercício para nós, e tu vai prestar atenção na leitura, e tu vai destacar as palavras-chave, que aí tu vai entender exatamente aquele ponto que tu precisa para fazer o cálculo. Porque a gente sabe que tem muitas questões na prova de matemática que envolvem a aritmética, que envolvem cálculo simples, que o aluno não precisa ter um conhecimento teórico assim pesado sobre o assunto. Claro que a gente não está falando de funções, geometria, trigonometria, muito menos a parte de sequências numéricas entre si. Mas que ele vai conseguir fazer ali uma brincadeira, que se ele souber ler, ele consegue acertar. Então, a gente normalmente, quando o aluno vem nos tirar uma dúvida,
ele está pecando no erro da leitura. O que o exercício está te pedindo, como ele está te pedindo e a partir de que ideia ele quer que se resolva a questão. Então, um erro comum que esse aluno tem em prova é a leitura dos comandos da questão. E é isso que a gente treina em sala de aula. Bom, o Felipe já falou tudo, né? Diariamente a gente vê isso, né? O aluno, quando nos questiona uma questão, né, de Enem, a primeira pergunta que ele faz para nós, né, é: professor, eu não entendi. Tá, mas O quê? Tudo. Tudo. O quê? Tudo. Ou seja, o que realmente uma parte dessa galera não está acostumada é a interpretar o que está lendo. E isso pesa muito, né? Que é justamente ele ler aquele comando e do comando ele filtrar o que exatamente o exercício está te pedindo. Porque no momento que ele entender o que o exercício está te pedindo, bom, aí ele vai começar a ir para as ferramentas matemáticas que ele aprendeu ao longo do curso para saber qual delas ele vai usar para solucionar aquela questão, aquele Que é problema. uma das grandes características do Enem, que ela é interpretativa, né? Ela não é tão conteudista, né? Mais de interpretar, relacionar. A maioria dos alunos tem o problema da interpretação, e o Felipe colocou perfeitamente. É isso. Eu acho que esse é a grande diferença do Enem para provas como da URGS, da UFSM, da FURG, que são provas mais conteudistas, certo? E o Enem eu acredito que seja mais de interpretação, mais de leitura. Tem um ponto importante também que tu acabou me chamando a atenção, é que a prova do Enem é uma prova realista. Uhum. Então tu tá tratando no teor da questão alguma coisa que tem a ver com a realidade cotidiana, que está escrito lá nas habilidades da prova. Então, tu não vai ter a bicicleta de 500 metros por segundo de velocidade, tu não vai ter o souvenir que tu comprou de 8 metros de altura, porque ele é um souvenir, ele é um chaveiro, tu não vai ter uma piscina de 5 litros de volume, de capacidade. Então, tu entender que tu tá lidando numa situação, problema do cotidiano, te ajuda até na arte do chute, né? Que infelizmente é outro erro comum que eles acham que, ao não saber a questão, é só chutar e qualquer chute que fizer dá certo. Se tu for chutar, pelo menos chuta uma resposta realista. Lógica, que faça sentido. Né? Nós estávamos fazendo uma questão esses dias em aula que falava do número de bolinhas numa caixa. E inicialmente ela tinha 1000. E foi pedido para refazer a organização das bolinhas para que tenha mais do que a anterior. E tinha 2 alternativas, que a resposta era menos de 1000. Por que o aluno vai marcar uma resposta a menos de 1000 se no texto está dito que foi reorganizado para caber mais? Então chuta numa que tem mais de 1000. Automaticamente tu ainda vai estar dando um chute que probabilisticamente é maior. E como o aluno tem essa dificuldade por causa da interpretação, ele não consegue trazer para a realidade. Por isso que o que o Joel falou, é muito importante fazer provas antigas para entender exatamente o marca-passo do Enem. Bom, pessoal, a gente está nos últimos dias para o Enem. Talvez quem está assistindo esse vídeo agora já tenha feito o primeiro dia, já encarou linguagens, já encarou humanas. Agora eles estão indo para o que se chama de desumanas, estão indo para a natureza, estão indo para a matemática. E eu queria saber de vocês que dicas vocês dão para esses últimos dias. Tem que estudar muito? Tem que estudar pouco? Tem que dar uma esquecida? Tem que tentar pegar o que tu não pegou? Que artifícios, que ferramentas vocês recomendam para se usar? Por exemplo, para estudar, é melhor ver um vídeo? É melhor ler um mapa mental? É melhor fazer exercício? É melhor ler conteúdo? O que você sugere? Bom, eu diria que nessa reta final é muito pessoal, né? Porque cada um está num ponto diferente, né, de organização, tá? Mas com certeza eu não indicaria nessa reta final tu tentar aprender algo que tu não pegou, né? Então a gente está aí há uma semana, um pouquinho menos, né, da nossa prova, então não é o momento de tu estudar um assunto que ao longo do ano tu não conseguiu buscar ele. É o momento de tu reforçar aquilo que tu aprendeu. É momento de tu olhar lá o raio-x do Enem que o Filipão colocou, ver os assuntos que mais caem, que vai aí 38, 40 questões, e dar uma olhada nesses assuntos, né? Tu te sentir uma confiança maior em reforçar aquilo que tu já sabe,
Tá? Por quê? Porque tu tem uma probabilidade muito maior desses assuntos estarem presentes na tua prova. Esse é o momento, né? Repassar, pode ser que seja sendo vendo um vídeo, pode ser que daqui a pouco tu te sinta mais à vontade, mais seguro em fazer um exercício, né? Mas não sobrecarregar, não é o momento de sobrecarregar, né? É o momento de tu organizar melhor o teu tempo, o teu estudo dentro da matemática, e depois tu tem a área da natureza, mas não sobrecarregar. Porque a gente não pode agora, nessa reta final, tu gastar tempo demais, né? Tu ficar cansado, né? Tu precisa te alimentar bem, tu precisa dormir bem, né? E fazer um reforço, né? Uma revisão. Tá? Pegar o material que a gente está trabalhando em sala de aula, né? As nossas revisões, a nossa semana, ver aquilo que eu e o Filipão vamos falar para ti na sala de aula, e esses tópicos, tu dá uma olhada de novo. Eu acho que essa é o principal. Jamais tocar em um assunto novo, um assunto que tu não conseguiu pegar. Perfeito. Não se aprende conteúdo novo a semanas do Enem, semanas de qualquer prova que tu vai fazer, qualquer concurso classificatório que tu vai fazer. Tu reforça o que tu aprendeu e principalmente dentro do... Tu tem que reforçar do que tu aprendeu, tu reforça na prática. A matemática é prática. Matemática, eu acredito numa proporção de 80 para 20. 80% do tempo praticando, 20% revisando a parte teórica. Porque, no fim, é uma maratona de 45 questões, que tu tem que estar bem fisicamente, mentalmente e treinado para aguentar esse tempo de prova. E a prática é a melhor maneira que tem para revisão. Então, listas de exercícios extras, finalizar o livro do Michigan resolvendo todas as questões que ainda faltam e levando em consideração uma coisa que a gente discute aqui nos eventos do curso, que eu chamo de triângulo de ouro, que é teoria, prática e dúvidas. Né? Primeiro se aprende a teoria, depois se pratica a teoria e depois, para tu fechar o aprendizado, tu tira suas dúvidas. Então tu tem que estar no curso. Eu acho que tu querer ficar em casa para assistir uma aula de casa, para assistir um vídeo, para pegar o flashcard, tu faz isso pós-aula. Tu tem que estar na sala de aula. Tu tem que estar junto com o teu professor. Caso tu tenha vergonha, pede pro teu amigo perguntar pro professor. Porque o teu professor é o centro da retirada de dúvidas. Porque quando tu tira a dúvida, tu não vai mais ter ela. Tu sanou tua dúvida, é uma aprendizagem que tu teve. Então é importantíssimo tu estar presente na sala de aula, nessa reta final. Porque em casa, tu estuda. Tu revisa, tu pratica, aí tu vai tirar dúvida do ChatGPT, tu vai tirar dúvida da internet, e se tu tiver dúvida da dúvida, quem é que vai te responder? Teu professor que te levou ao longo do ano inteiro, ele é a principal ferramenta que vai conseguir te levar. Que conhece as dificuldades do aluno. Tu vê aquele aluno chegando e sabe, eu sei que esse fulano aqui, ele tem essa dificuldade, já vai por... E pessoal, dúvida é dúvida para qualquer aluno, porque qualquer aluno é aluno em qualquer lugar, as dúvidas sempre são as mesmas. Então quando a gente está fazendo exercício, a gente sabe que aquela questão 11 todo mundo vai pedir. Então aquela questão 11, quando eu tirar a dúvida do colega em sala de aula, a gente está sanando a dúvida de mais 10, mais 15. Né? E isso apoiando todo o material, toda a estrutura que tu tem. Tem uma coisa que eu gosto de discutir, que eu acho meio polêmica, que eu vejo muitos professores falando na internet, que a prova de matemática ela não é uma prova conteudista que tu não tem que decorar fórmula. Eu acho que tem fórmula que tu tem que saber. Eu acho que alguns conceitos são importantes, mas tem fórmula que tu tem que saber. Então, o próprio Joel mostrou a fórmula do volume do cilindro. Pessoal, se tu não sabe calcular a fórmula, pela fórmula, o volume de um cilindro, é uma questão a menos na tua prova. Porque não tem outra maneira. É simplesmente aplicando πr² vezes a altura. O cone é baseado nisso, o paralelepípedo que o Joel também comentou, se tu não sabe que é o produto das 3 dimensões, não adianta. Ano passado caiu uma questão de progressão geométrica que a resposta era a própria fórmula. Então uma dica que eu dou para os nossos alunos é, faz uma revisãozinha de fórmulas. Anota as fórmulas que são mais importantes baseado naquele raio-x que nós vimos juntos. A gente sabe que a regra de 3 não tem uma fórmula, a porcentagem não tem uma fórmula, mas a geometria tem. E a geometria compõe uma parte importante. E se tu não souber a área de um círculo, se tu não souber a área de um losango, se tu não souber a área de um trapézio, se tu não souber a área de um triângulo equilátero. Então, são fórmulas que chegam a me dar um nervoso quando eu vejo na internet o professor dizendo que não precisa saber. Não precisa saber se tu quiser uma nota baixa, se tu quiser uma nota mediana. Se nós procura uma nota alta em matemática, a gente tem que procurar questões de mais-valia. As questões de mais-valia vão te exigir conhecimento teórico.
é que o que é mais importante tu precisa assimilar. Aí a gente brinca que a gente tem uma teoria que quando tu precisa lembrar de uma fórmula, ela vai estar gravada na tua memória RAM. Tua memória RAM é aquela que tem no teu celular, no teu notebook. Toda vez que tu dorme, ela vai ficando lá e vai resetando. E ela vai se limpando. Por isso que a revisão ela vai colocar sempre a fórmula lá no primeiro lugar da tua memória RAM. Depois, já da prova passada, tu vai tender a esquecê-la porque faz parte, né? Mas tu precisa fazer uma revisãozinha de fórmulas. Isso vai fazer a diferença de 4, 5, 6 questões a mais que tu acertaria se não soubesse, né? Então, nessa reta final, faz revisão, faz exercícios e faz... E sabe onde é que tem as fórmulas? No flashcard do Michigan. Bem, já deu a barbada. Quem não tem o flashcard já se perdeu. Já se perdeu. Gurizada, muito obrigado. É isso por hoje. E boa sorte para quem for fazer o Enem aí. Não pensar que a primeira semana foi fraca, que não vai fazer a segunda, vai fazer a segunda. Não se abalar. Uma última perguntinha. O que vocês acham? Quem faz a primeira prova tem que ver gabarito ou deixa para ver gabarito depois? Vocês recomendam ver? Porque isso é uma coisa que se discute muito. Vocês recomendam ver gabarito extraoficial? Deixa quieto? Por mim, me colocando na posição do aluno, eu não olharia. Eu sei que a gente sofre de ansiedade, a gente está louco para saber a resposta, mas vou te dizer uma coisa, não olha. Não olha. Gabaritos extraoficiais trazem muitos erros. E eu vou te dizer uma coisa que acho que a gente podia comentar. O primeiro dia é obrigação, o segundo dia é o da aprovação. Tá? O primeiro dia é um rito que tu tem que passar. Não vai importar se tu fez 40, 50 ou 80 acertos. O segundo dia é o segundo dia que é a prova. É o que vai te levar na universidade, é a que vai te dar a TRI mais alto das duas provas, tanto natureza como matemática. Tu é obrigado a passar por redação, tu é obrigado a responder 90 de humanas e linguagens. E é isso. E tu corrigir ou não corrigir, não vai fazer diferença, a nota tá lá. Foca no segundo dia. Esquece o primeiro é passado, já tá decidido. Fechou? Fechou. É isso. Obrigadão. Show. Valeu!